Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje, de novo, com o quadro Que Papo é Esse? Em que trago sempre algum convidado, convidadas, no caso de hoje, para falar um pouco sobre esporte. E com uma novidade, esse episódio de hoje está sendo oferecido e apoiado pela Communiverse, que é uma escola de inglês que usa inteligência artificial para personalizar o ensino, fazendo com que as pessoas aprendam até 2 vezes mais rápido que o método convencional. E utilizando o cupom ESPORTES25, você tem direito a 25% de desconto durante todo o curso para ter aulas ao vivo, online, com professores nativos ou fluentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mas vamos ao que interessa. Então, hoje estou aqui com duas gurias maravilhosas que são apaixonadas por esportes e vou deixar que elas se apresentem um pouco, mas Camila e Luísa, sejam bem-vindos aí ao podcast. Muito obrigada. Que chique que tem cupom até. Vou compartilhar depois, achei chique. Compartilhem. E, bom, a Camila é do Souvenirs da Cami, certo? Foi voluntária aí nas Paralimpíadas Paris 2024 e a Luísa é do Acessibilizei. Também foi voluntária. As duas se conheceram lá, né? Sim. Se conheceram lá. E depois eu conheci a Camila no Kobe Expo. Tem um vídeo nosso em collab nas redes sociais, inclusive. E a Luísa depois conheci também no Expo Paralímpico, que teve agora nos dias 20 e 23 de novembro. Mas vou deixar que vocês se apresentem um pouco, contem um pouco do projeto de vocês, por favor. Então, Vai, posso começar então? Vou começar. Então, eu sou a Luísa Habib, sou comunicadora, sou farmacêutica e sou uma pessoa com deficiência e trabalho com o Instagram hoje. Trabalho em 3 frentes: publicidade, letramento e treinamento de pessoas e líderes para saberem lidar com pessoas com deficiência e funcionários com deficiência. Eu chamo isso de alavancadora da inclusão pela nossa empresa. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com isso e poder realmente ver na prática o mundo aí se transformando e num lugar mais acessível para todo mundo, principalmente para PCD. E eu sou a Camila, eu sou arquiteta, né? Sou formada em arquitetura, trabalho com isso hoje, mas eu encontrei uma paixão enorme na comunicação. Tenho uma página no Instagram que chama Souvenirs da Cami. Começou com viagens, esporte e depois das Paralimpíadas, assim, me apaixonei por esporte paralímpico. E como a Lulu fala, acho que eu sou uma grande aliada aí ao movimento inclusivo, né? Então, de acessibilidade. É isso. Perfeito, gurias. Deu para ver que aqui de nós três, ninguém é formado exatamente em educação física ou coisas muito voltadas para esporte, mas somos todos Ninguém é muito... atleta. Ninguém é atleta. Não, Eu a tento, Camila é, tá? Eu tenho. Ela é mais perto de atleta que a gente tem. Não, eu tô na expectativa de ver a Camila sendo atleta guia em alguma Paralimpíada aí. Não, acho que Imagina. vai ficar. Não. Vou ficar só nas provas de rua, nos parques. Bom, então vou ficar na expectativa de te ver acompanhando em competições, porque é muito legal. Não, com certeza. Porque quem acompanha a Camila no Souvenirs da Cami vai ver que todo sábado, se eu não me engano, tu treina, né? Lá com o pessoal para ser atleta guia. É muito legal. É bem Muito legal. Mas eu quero saber de vocês aí. Vocês se conheceram nas Paralimpíadas e tudo mais, mas eu quero saber como é que é participar das Olimpíadas, das Paralimpíadas nesse sentido, assim. Como é que é o sentimento? Como é que é? Vai você agora. Eu. Olha, pra mim, assim, realmente esse ano foi um divisor de águas na minha vida, porque desde que eu soube que eu ia entrar como voluntária nas Paralimpíadas, muita coisa mudou, assim.
até o intuito da página do Instagram. Eu comecei a produzir muito conteúdo sobre isso, sobre Paralimpíadas, esporte paralímpico. E lá, né, acho que foi isso, o ano inteiro foi uma ansiedade, aquela coisa de estudar, produzir conteúdo, querer saber cada vez mais. E a hora que a gente chega lá, tipo assim, você coloca uma expectativa. Mas quando você tá lá, é uma coisa tão surreal e, assim, ultrapassa todas as expectativas altíssimas que você já colocou, que às vezes até parece que é mentira que a gente viveu, né? Às vezes eu paro e eu fico, nossa, mas foi 2 semanas só, tipo, foi tanto tempo, foi tanta coisa, tanto aprendizado. Nossa, é, assim, surreal. Se fosse para colocar um sentimento, eu não saberia dizer, mas, assim, eu sou extremamente grata a essas 2 semanas. E é algo que realmente foi muito marcante, assim, tanto no meu ano quanto para a minha vida. Perfeito. Eu acho muito legal o que a Cami falou, porque é exatamente isso. A gente não sabe como é até participar de uma Paralimpíada. Eu nunca tinha assistido nenhuma Paralimpíada, então para mim, assim, eu não tinha nem expectativa, na verdade. Eu não sabia nem o que esperar, assim. Mas antes de ir, eu fui me preparando, fui conhecendo os esportes paralímpicos, o que eu acho que mudou muito a minha visão e me fez entender muito mais o que estava acontecendo lá na hora. Não foi só como espectadora, mas realmente como uma pessoa que estava torcendo de verdade pelos atletas, né? Porque entendia o sentido daquela competição, por exemplo. Então foi muito, muito emocionante no sentido de entender que são profissionais que se esforçaram para estar lá e que, enfim, quebraram várias barreiras dentro do esporte. Eu não gosto de falar de superação quando eu falo de PCD, mas eu acho que no esporte é diferente. Eu acho que a superação no esporte existe sim, porque você tem que superar os seus próprios limites, sendo PCD ou não, para chegar numa Paralimpíada, né? Então eu acho que a Paralimpíada significou isso para mim. Ressignificar a palavra superação, nesse sentido mais positivo, vamos dizer assim, sem botar a deficiência como superada, mas o ser humano como um todo. E acho que foi isso, assim, uma emoção muito grande de poder. Além disso, também, um parênteses, eu acho que foi muito importante para mim, porque eu conheci muitas pessoas aliadas, que às vezes a gente acha que tá lutando sozinho, né, como PCD. Então, tá lá, fez conhecer a Cami, a Laila, a Tati, todas as pessoas do meu trabalho, pessoas que trabalhavam com isso aleatoriamente, e me fez ver que não é só eu que luto por isso, mas que tem muitas pessoas que nem passam pela deficiência, mas realmente se importam com isso. E depois, junto disso, conheci depois o André, todo mundo lá na feira, então conheci esse universo de pessoas que a gente não vê no dia a dia, né? Então acho que foi isso que significou para mim. Muito massa. Eu acho muito interessante de que tem uma diferença que a gente tem aqui, é que nós todos aqui nos conhecemos no meio do esporte, mas pelo que eu entendi, a Luísa é a única que começou a fazer isso sem querer focar só no esporte, né? Porque o foco Sim. era na acessibilidade, em coisas que tu vivia também por ser PCD. E ajudar as empresas na cultura de empresa, que eu acho muito é um outro assunto que eu gosto bastante também, mas que inclusive já fiz um trabalho na faculdade uma vez sobre acessibilidade em empresas, mas e aí tu conseguiu trazer isso para perto de ti, para fazer até tu ser mais próximo do esporte, e é uma motivação bem diferente, né? E aí já te pergunto então, Luísa, o teu primeiro contato com o esporte foi mais propriamente agora nas Paralimpíadas, ou antes tu já focava, já gostava muito de assistir futebol, não sei, assistir ou praticar algum outro esporte? Então, minha relação com o esporte sempre foi muito difícil, na verdade, porque eu não era uma pessoa com deficiência e fui me tornando aos poucos, com uma doença rara que eu tenho progressiva. Então, eu sempre fui muito ruim em todos os esportes, assim, esportes, vamos dizer, olímpicos, né? Não que eu fosse
para uma Olimpíada, mas enfim, tipo, como é que chama isso? Esporte, no Esportes geral. convencionais, né? Esportes convencionais, obrigada. Então, eu nunca fui muito boa nisso. Eu tenho super trauma de, tipo, ser a última da corrida, ou de perder todas na queimada, ou de nunca ser chamada no vôlei ou futebol porque eu não conseguia correr direito. E eu não sabia que era porque eu tinha essa doença. Então, assim, o esporte, eu achava que eu só era ruim, então eu não era muito próxima. Mas depois que eu descobri que eu era uma pessoa com deficiência, eu comecei a ter mais contato com o esporte, assim, na natação, porque era fazer parte da minha reabilitação. Então, assim, comecei a olhar o esporte de outra forma, mas eu ainda não gostava. Porque eu sempre fui, como eu falei. Então, tipo assim, eu fazia porque era uma coisa médica que eu tinha que fazer. Mas aí, quando eu me vi no mundo PCD, conhecendo coisas de pessoas com deficiência, outras pessoas com deficiência, e não conhecendo nada sobre esportes, que eu percebi que era uma parte da vida dessas pessoas, eu achei que estava faltando uma coisa, sabe? E aí eu descobri o esporte paralímpico e isso mudou a minha visão sobre o esporte. Na verdade, eu entendi que eu tinha essa possibilidade também dentro do esporte, com a bocha principalmente. Eu fiz algumas aulas, né? Poucas ainda, mas vou fazer mais. E eu vi que, Poxa, poxa, Sou a maior torcedora e incentivadora dessa nossa atleta paralímpica, hein? Vem aí. bem, Olha, toma cuidado, ela tá chegando. Ellen 2028 tá aí. não, você como guia e eu como. Eu só vou ser atleta se você for também, amiga. Não, eu vou na sua delegação, amor, vou te ajudar. Vai ser minha guia. Chama aí. Camila como guia, Luísa como atleta de bocha e eu fazendo cobertura. Exatamente. Fechou. Então vamos dedicar mais, gente. Vamos dedicar. Vou ter esse incentivo agora, obrigada. Mas aí comecei, fez um pouco de bosta e tal, mas eu tive uma relação maior assim com o esporte mesmo, sem ser essa coisa de raiva e tal, porque eu era muito ruim realmente. Agora, na Paralimpíada, faz, sei lá, poucos meses, assim, que eu fiz as pazes com o esporte. Então é até engraçado, eu tô aprendendo agora, gente, desculpa, mas eu... Então me conta, por que que... Vários vídeos, né? Você Não, foi sim, conhecer então... todos os esportes e eu vi que você praticou todos. Pelo menos ali na parte do vídeo você me enganou bem. Não, então, eu comecei a conhecer os esportes meses atrás para preparar para as Paralimpíadas, mas, tipo, foi por isso que eu comecei a aprender com amigos aqui de Brasília primeiro, né, sobre os esportes que eles praticavam aqui, inclusive alguns deles foram para as Paralimpíadas, então era uma coisa a mais, um incentivo a mais. Mas, assim, fiz até podcast também sobre os esportes, convidando amigos aqui de Brasília que são atletas paralímpicos. E aí eu comecei a falar, nossa, isso é muito legal, tipo, isso é muito importante, a gente tem que estudar sobre isso, é uma possibilidade muito grande na vida de pessoas com deficiência, é eu acho que é oportunidade mesmo de um futuro diferente, sabe? De uma paixão, um sentido, assim, que às vezes a gente se perde. Então eu acho que me apaixonei, e ainda vendo a energia de uma Paralimpíada e as pessoas que amam esportes, tudo fez mais sentido, sabe? Não parece uma coisa só, mais uma coisa. Parece a coisa. Sim. Não, faz surreal total mesmo. sentido. E aí a pergunta que não sai da minha cabeça é, tá, se tu não tinha muitas pazes com o esporte, e pelo que a Camila já comentou, eu sei o processo de tu decidir ser voluntário nas Paralimpíadas, né? Tipo, amanhã eu vou. Se tu não tinha tantas coisas com o esporte, como é que tu decidiu, tipo, eu vou Então, decidir fazer isso? eu tenho um negócio na minha vida. É assim, eu não perco oportunidades. Eu invento coisas Maravilhosa. diferentes. Eu adoro fazer coisas aleatórias. Então, assim, como eu tava no mundo PCD, eu falei, nossa, eu preciso conhecer tudo do mundo PCD. Esse era o meu objetivo. E aí, por acaso, alguém me mandou que abriram inscrições, nem lembro quem foi. Espero que essa pessoa não ouça esse podcast. Somos todos gratos a essa pessoa. Somos todos Mentira, a gente espera que ela ouça e que eu descubra quem é. que ela perdoe. Então, aí uma pessoa falou, tipo assim, me mandou, muito aleatório, assim. E aí eu falei, nossa, não tô fazendo nada, né? Assim, não tô fazendo nada, entre aspas. Mas não fazer nada diferente, vou me candidatar, vai que, né?
Aí eu só me candidatei, porque eu sou viciada em candidatar em coisa. Aí eu candidatei, geralmente não passo. E eu achei que eu não ia passar, tipo, sabe? Eu falei, e também, na verdade, eu também tem um negócio, esqueci de contar esse detalhe. Era em Paris, né? E tipo assim, Paris tem meu coração. A Cami sabe que ela entende Também. esse amor. Tu já tinha Eu ido já morei, pra Paris antes? Já eu já não, né? morei lá 3 meses, né? Mas eu considero morar, gente, por favor. Sim, morar. Pra mim é tipo assim, uma vida. Eu não. Luísa antes de Assim, Paris, Luísa sim, pode 2 Paris. semanas a gente já viveu tudo que a gente viveu. Bota em 3 meses, né? 3 Aquela meses. cidade tem algo ali. Tem algo, tem Tem humor. algo ali. Tem amor. Aí tipo assim, também foi por isso, assim, que eu falei, nossa, eu preciso ir, porque é Paris, tanto faz, eu vou fazer qualquer coisa lá, limpar chão, varrer parede, pintar parede, fazer amigos, trabalhar de voluntário, ser CEO, qualquer coisa naquela cidade eu quero fazer. Então, assim, também tinha essa motivação muito grande, não posso negar. Eu acho que se fosse em outro lugar, eu acho que eu não, sabe? Não me Não se dedicaria tanto. inscreveria? Não, eu acho que eu me inscreveria, mas, tipo, eu não ia estar com tanta energia focada nisso, sabe? Eu acho que, tipo assim, legal essa ideia. Mas Paris, eu tava assim, nossa, Paris é muito top, vai ser uma ótima desculpa pra eu ir pra lá de novo. Entendeu? Sim. Então foi isso, assim, não foi muito. Entendo bem. Você entende bem? Não foi muito, assim, pelo esporte, assim. Eu não quero decepcionar ninguém, mas eu sou outra pessoa agora. Muito bom. A transformação faz parte da nossa vida. Agora, por exemplo, agora a gente já se inscreveu, vou dar um spoiler aí. Eu e a Cami já se inscreveu para as próximas Paralimpíadas já. Não é em Paris. De inverno. É de inverno? De inverno. Vai ser onde mesmo? Milão e Cortina. Em Milão. Itália. Oremos. Não, aí é sucesso. Eu tô... A gente arruma coisas pra ficar ansiosa, entendeu? Com certeza. Vem aí. Não, e é legal pra caramba. Eu tô pilhado em conseguir ir assistir as Olimpíadas, ou ao contrário, eu não sei o certo, mas ou eu quero assistir uma e ser voluntário na outra. Boa. Pra Não, aproveitar já isso aí. eu já botei na minha cabeça agora que não vai existir nenhuma Olimpíadas e Paralimpíadas que eu não vou estar lá. Tipo assim, já tá decidido. Isso. Como eu vou fazer isso, com que tempo, com que dia, eu não sei, mas vai dar, entendeu? O cartão de crédito da gente no futuro que se vire. Nada, eu sou capricorniana, eu me programo. Ela é muito organizada. Eu sou super organizada. Eu vou abrir um É o Travel Tour, Olympic and Paralympic Tour. Vai começar a investir pra ganhar dinheiro pra essa meta. Não, a caixinha Vem comigo que é sucesso. A caixinha do banco digital dela é viagem para viagem para isso. A Luísa sabe, eu sou assim, gente. Me chama pra viajar, eu vou. Me organizo, eu vou. Então, assim, eu já botei na minha cabeça. Olimpíadas e Paralimpíadas, não importa. Eu estarei lá. Eu estive nas Olimpíadas do Rio, assistindo, obviamente, né, não competindo, mas é uma coisa muito massa, assim. A única coisa que eu sinto pena de estar assistindo Olimpíadas presencialmente, ou o evento presencialmente, é que tu não consegue ver tudo, que nem tu vê na frente de uma tela, né? Sim. Então, sabe, foi 4, 5 dias em que eu fiquei sem conseguir acompanhar nada, mas intensamente vivendo aquilo ali de uma maneira muito diferenciada. Mas, Camila, como é que começou a tua trajetória e contato com esporte e tudo mais? Nossa, eu sempre fui uma criança bem inquieta. Acho que sou assim até hoje. Mas acho que desde sempre, assim, eu sempre. Assim, eu também sou irmã mais nova, então tenho um irmão mais velho, que também ajuda, né? Acho que todo menino mais novo quer ser jogador de futebol, então também via muito meu irmão jogando bola e tal. Aqui no prédio tem quadra. Então, todo dia a gente descia pra brincar, fazer algum esporte, correr, enfim, sempre. E na escola eu joguei muito vôlei, assim, desde criança. Joguei até na faculdade. Ela é alta, gente. Oi? Por isso que ela é alta. Não sou nada. Mas joguei basquete também na faculdade, joguei vôlei, fiz atletismo. Então, assim, sempre corri também, nunca parei quieta. Então, o esporte sempre
sempre norteou alguma coisa, assim. Sempre que eu ia viajar, queria fazer alguma coisa, ai, caiaque, ai, velejar, ai, eu tenho skate. Ai, gente, vai embora. Eu tenho, assim, Que legal. eu já fiz de tudo, eu amo tudo. E sempre que eu consigo fazer algum esporte, eu coloco esporte no meio, né? Eu fui visitar a Lulu lá em Brasília e fui fazer remo e canoagem com o técnico da seleção paralímpica. A gente fez aula de canoa havaiana, assim, Sim. toda vez. Fiquei lá 3 dias e consegui fazer esse montão de coisa. Então, toda vez que eu consigo, eu boto um esporte no meio. Então, não sei explicar quando que começou, mas desde criança, assim, eu sempre fui muito ativa, amei sempre esporte, tudo que tá em volta disso, assim. Poxa, isso é muito bom. E quais as lições que vocês, gurias, sentem que aprenderam já e aprendem até hoje por conta do esporte? Ah, dá pra ser clichê, né? Falar de Mas pode de ser trabalho clichê. em equipe. Mas assim, eu já pratiquei alguns esportes, tanto individuais quanto coletivos, e eu acho que todos a gente consegue trazer alguns aprendizados a nível pessoal, assim. Então, eu sempre também acredito como esporte como meio de sociabilização, de aprendizado individual e, claro, coletivo. Mas a questão, por exemplo, de você controlar uma ansiedade, você saber lidar com a sua frustração, de você perder. Putz, quem já participou de campeonato sabe, assim, você sempre chega lá para ganhar. Ninguém chega numa competição para falar, por mínimo que seja, assim, você pode ser o pior e você saber disso. No fundo ali, você tem aquela pontinha de esperança. Então, e você tem que aprender a lidar com a sua frustração, por mais que você talvez saiba que, né, você já ia perder. Mas eu acho que tudo isso é um bolo ali de coisa que, pra mim, cada vez mais eu aprendo, assim. Não importa a idade, não importa o esporte, sempre vão ter esse combinho aí de aprendizado. Acho que é por isso que eu sou ruim com frustrações. Porque eu não sou atleta. Ah, amiga, é bom. Não, mas agora, até 2028, tu vai aprender bastante nas competições de verdade. bocha e tudo mais. É verdade. Mas eu acho que pra mim o esporte é a questão do uma oportunidade de trabalho, assim, sabe? Eu tô vendo muito como isso, assim, dentro do mundo PCD, falando das Paralimpíadas, né? Porque Sim. a gente, como PCD, tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho e eu acho que o esporte traz essa possibilidade também de carreira que eu não enxergava isso antes. Então, eu acho que é uma coisa que mudou em mim e acho que é muito, muito importante. Nossa, Então, perfeito, é Lu. isso. Não, é perfeito isso. E uma coisa muito interessante é que, infelizmente, as pessoas não olham dessa forma muitas vezes, né? As pessoas olham a pessoa que é PCD e diz, não vamos fazer ele fazer esporte porque talvez se machuque mais, talvez não tenha capacidade, né? Muito frágil, né? É muito frágil. A Luísa ensina bastante no arroba sobre as pessoas capacitistas. E aí tipo, eu entendo que as pessoas não façam por mal muitas vezes, mas às vezes é uma coisa que atrapalha realmente o desenvolvimento. Se for pensar que eu fiz um episódio podcast sobre Paralimpíadas e eu achei muito massa estudando sobre as Paralimpíadas, de que, na verdade, elas foram criadas, os esportes paralímpicos foram criados como reabilitação, propriamente. Reabilitação dos veteranos de guerra e principalmente, infelizmente, por causa de guerra, mas foi por causa disso, e aí foi um meio das pessoas se reabilitarem. Então, até principalmente falando que as pessoas, todas as pessoas não vão se tornar profissionais, infelizmente, porque, né, não é desse jeito que funciona, mas todas as pessoas, por meio do esporte, têm uma facilidade maior, eu acho, de se reabilitar de uma maneira plena, melhor, assim, por meio do esporte mesmo, né? Que isso acaba dando mais certo. Mas até hoje, Andrei, tem muito. A maioria, assim, dos atletas, por exemplo, da natação, o primeiro contato com o esporte foi por conta de reabilitação. Sim, Exato. inúmeros. Então, Sim.
o esporte ainda tem muito esse papel hoje, né? Nas pessoas com deficiência, assim. Não, totalmente, totalmente. Acho que é a Kátia do tênis de mesa paralímpico, que ela é cadeirante, e ela, beleza, ela já praticava futebol, ela era jogadora profissional de futebol antes do acidente que ela teve, que fez ela ser cadeirante. E aí, então, ela começou a praticar tênis de mesa porque era algo que ia ajudar a desenvolver algumas habilidades dela. E, poxa, as pessoas mudam até de esporte quando vem essa oportunidade. Então, sempre que eu vejo, assim, é um pensamento, não sei o quão isso pode ser capacitista ou não, eu acho que não é, mas eu acho tão legal quando eu vejo alguma pessoa com deficiência, eu pergunto, tu já pensou em praticar algum esporte? Já pensou em fazer tal coisa? Porque talvez as pessoas não pensam às vezes, né? Porque o torno não ajuda, muitas vezes. Não vem aqui uma possibilidade, né? Eu acho. Não vem com uma possibilidade. E principalmente eu e a Camila, que estamos aqui em São Paulo, principalmente por saber que, tipo, cara, tem um centro paralímpico de alta, Nossa, de alto maravilhoso. calibre. Nossa, dá para fazer um monte de coisa, né? Mas teve algum momento ali das Paralimpíadas que vocês acharam que foi muito desafiador, bom, vocês já tinham morado na França, então o idioma não foi um problema para nenhuma de vocês. Como eu falei, eu morei na França, né? Pra mim, eu morei muito, mas pra língua, eu morei muito pouco. Não, perfeito, mas como foi, assim, teve algum momento que foi desafiador para vocês nas Paralimpíadas talvez, poxa, eu sei que eu tô aqui como voluntário, mas tá difícil fazer isso, eu não tô conseguindo entender o pessoal, como é que foi? Pra mim, foi quando eu fui, assim, sempre tem desafios, né? Perrengue chique, que fala, mas eu acho que pra mim foi quando eu fui trabalhar um dia e aí todos os elevadores estavam estragados, todos os elevadores que eu precisava usar no metrô e tal. De todos os lugares que eu fui, na verdade. Foi tipo assim, um dia de muito azar. Eu não tenho nem como explicar o que aconteceu esse dia. Eu acho que foi um dia só pra poder contar, sabe? Tipo, aqui. Assim, Deus falou assim, não, vai fazer você dar tudo errado, pra você ter alguma coisa pra reclamar. E aí foi esse dia, então assim, eu tava indo pro trabalho, e aí eu fui pegar o metrô. Nossa, foi tão confuso que eu nem lembro exatamente, mas acho que fui pegar o metrô e aí não tava funcionando o elevador. Aí eu troquei, e, tipo assim, aí eu continuei na linha do metrô pra conseguir descer na próxima estação, cruzar lá em cima e pegar uma linha de volta, sabe? Não sei se vocês entenderam, mas pra o elevador, porque o elevador do outro lado tá funcionando. E aí eu fiz isso, só que aí um tava funcionando, o outro não, então foi um caos. E aí eu ligava pra moça lá que eu tava lá embaixo, né? Tentava sair. E aí eu falava pra ela, tipo assim, nossa, eu não consigo sair daqui, eu não consigo subir escada. Ela, desculpa, eu não posso fazer nada. E tipo, minha filha, como assim? Tava sozinha, inclusive. Nossa, foi desesperador. Eu fiquei aqui pra sempre. E aí, e agora? Então, assim, eu acho que isso foi muito desafiador. Até que o negócio lá é que eu acho que eles consertam rápido, sabe? Então, nessa reclamação que eu fiz, ela conseguiu consertar o outro elevador e aí eu consegui usar. Mas assim, muito mais rápido que o Brasil, né? O Brasil demoraria dias. Então, lá eu consegui resolver, consegui sair, assim. Mas fiquei com muita raiva. Tipo, eu cheguei no trabalho revoltadíssima, porque eu atrasei muito, inclusive, né? Então, tipo, foi muito chato. E aí eu percebi que realmente é um país de primeiro mundo, assim, né? E também teoricamente, eram as Paralimpíadas mais acessíveis da história, mas a gente ainda tem esses problemas. Então, essa situação, assim, especificamente, me mostrou muito isso, como mesmo numa situação teoricamente super inclusiva, que as pessoas pensam sobre isso, com uma cidade lotada de PCD, de cadeirante, todo tipo de deficiência, ainda tem esses problemas muito básicos de acessibilidade, de negar os nossos direitos de acesso, né? Então, mexeu um pouco comigo, assim, me mostrou que eu realmente preciso dos outros para deixar os lugares acessíveis, não depende só da minha força de vontade, o que é um pouco frustrante.
Não, Pô, e muito. eu imagino porque a acessibilidade para ti, no caso, é ter um elevador. Ele é essencial. Mas a necessidade de outro pode ser, poxa, eu preciso que tenha descrição em braille do que tem aqui, ou, né, uma rampa ou algo do tipo. Então, é muita coisa. É muita coisa que a acessibilidade inclui, né? E que se faltar uma delas, tu gera um problema enorme. Exato. Camila, como é que foi para ti? Algum desafio aí que tu passou pela... Assim, aqui a gente recebeu já o que a gente ia fazer lá, né? E aí meu desespero já começou daqui, porque eu recebi a proposta para ser líder de equipe lá no meu estádio. E aí, enfim, todas as crises que você pode imaginar aconteceram, muitas delas síndrome de impostora, claro. Mas o que eu fiquei, assim, me preparei, óbvio, a língua para mim não foi um problema. Eu já morei lá, estudei numa escola francesa aqui em São Paulo, fazia aula de francês já, então assim, a língua não era um problema, mas a hora que eu cheguei lá e que eu descobri que eram 9 líderes, todos franceses, menos eu, e tinham uma equipe de 200 voluntários, que, sei lá, 99% eram franceses e mais velhos, eu tremi na base. E tu ia ser líder de todos eles? É assim, Ela eram foi 9... Tu foi líder de todos eles? Nossa. Mas assim, vencedora. eram mais ou menos umas 20 pessoas por líder. Só que como eu ficava na maioria das vezes na arquibancada, juntavam 2 líderes, então eram, sei lá, 40 pessoas pra gente tomar conta durante a competição. E tinha dias que a competição batia, sei lá, 12.000 pessoas no estádio, e a gente cuidando da maior arquibancada, enfim. Então, assim, pra eu me posicionar, primeiro como mulher, primeiro como a única não francesa, e lidar com todo mundo que era francês ali, voluntário, mesmo sendo um trabalho voluntário, é uma coisa que requer muita responsabilidade. Então a gente precisava realmente cobrar, assim, se perguntar se foi suave, foi tranquilo, cara, não foi. Pra mim foi bem punk, assim, mesmo. Mas, enfim, foi maravilhoso, mas teve esse perrengue de tipo, putz, eu preciso entender que eu preciso dar ordem para essa pessoa que é francesa e é mais velha do que eu. E vai ter que entender o que eu tô falando aqui em francês, e vai ter que ouvir a mulher brasileira dar ordem, essa pessoa vai ter que aceitar, sabe? Então, pra mim, pra eu aceitar primeiro foi difícil, entender ali onde eu ia me colocar, mas por incrível que pareça, foi muito mais uma noia, assim, da minha cabeça, uma preocupação minha, porque, assim, todos foram extremamente receptivos e acolhedores comigo. Foi uma coisa, assim, inacreditável. Eu morei lá 8 meses e eu acho que eu não fiz tanta amizade, tanta conexão com franceses e locais ali, como eu fiz essas 2 semanas. Então, foi um medo pré e nos primeiros dias ali, mas que depois deu tudo certo. Sempre dá um friozinho na barriga, né? Nossa, Nossa. se dá para chamar de frio na barriga, acho que é leve, frio na Quase barriga. morte. Foi quase morte. E quais foram os esportes que vocês estiveram presentes? A Lu acho que não falou muito sobre o que tu fez de fato lá. É verdade. Eu trabalhei no estádio de basquete em cadeira de rodas, um dos únicos esportes que o Brasil não classificou, para minha sorte. Eu não vi nenhum não conheci nenhum, assim, não conheci lá, né, nesse trabalho. Conheci em outros lugares, mas não conheci nenhum atleta lá do basquete, infelizmente brasileiro. Mas eu trabalhei como a Cami seria minha chefinha, vamos dizer assim. Tipo, chamava chefinha. Era tipo assim, eu trabalhava nos serviços gerais lá. Qual era o nome, amiga? Era Serviço aos espectadores. serviço de espectadores. Então eu recebia, eu ficava animando a galera, eu orientava lá para o assento, enfim. Ficava na saída, bipando os tickets também. Essa era uma função nossa.
Então, é basicamente isso que a gente fazia, tirava dúvidas, alugava cadeira de rodas, inclusive, para quem precisasse. Então, também tinha a ver com. Também foi isso, também foi muito legal para eu acessibilizei, porque eu conheci vários recursos de acessibilidade que eu não tive oportunidade aqui no Brasil ainda. Então, tipo, eu conheci também aquele tablet para cegos, que você mostra como está a competição, né? Então, foi muito legal. Eu fiz isso. Aquele tablet para cegos, ele é sensorial, no caso, né? Tipo, é uma tábua assim, né? E aí vem um cara que, tipo, o atleta guia que a câmera tá fazendo, mas que acompanha o espectador do lado, e aí ele vai indicando como é que funciona, como é que tá sendo o jogo Naquela. naquele... Parece uma prancheta, né? Um Tipo uma tablet parece prancheta. uma prancheta, assim. Se eu não me engano, isso também serve para pessoas surdo-cegas. Ah, legal. Então tem. Não sei se é de lá, né? Mas aqui a gente sabe que existe essa funcionalidade. Acho que lá também eles usavam para isso. Mas é bem legal, assim. Então eu tive a oportunidade de ver mais perto isso. E aí eu te pergunto, Luísa, como acho que tu comentou um pouco isso antes, mas tu como PCD, trabalhando nas Paralimpíadas, com basquete em cadeira de rodas, um esporte especificamente que poderia ser tu ali, vamos dizer, né? Tu poderia. Não, Vai mas ser, vai ser. pensando na situação de Sim, cadeira de rodas, poderia. É, assim. como foi esse sentimento para ti? Nossa, foi muito louco. Eu não achei que. Assim, na verdade, eu achei alguma coisa. Eu achei que ir lá me mudaria de alguma forma. Mas eu não entendi exatamente o que eu ia sentir, né? Porque, assim, a gente nunca sabe até a gente estar lá. Então, eu acho que ver outros atletas e, principalmente, ver eles como autoridade mudou, assim, na minha cabeça, porque geralmente a gente vê PCD tão de lado, né? Tão, assim, submisso, tão sem vontade, não tem nem opção, né, da vida, não tem escolhas. E aí lá, só faz o que dá, né? Que muitas vezes é a minha vida também. Mas lá era tipo assim, tudo por eles. Isso assim me deixou maluca. Eles Cara, eram os reis. eles eram as estrelas. Então, assim, pra descer do ônibus. Tipo assim, era até estranho, porque era assim, o normal era acessível, entendeu? Tipo assim, a preocupação era ser acessível. Não era qualquer outra coisa. Sim, tu Isso tá mexeu muito vendo. comigo. Hã? Era um mundo utópico pra ti. Exato. Mesmo que o metrô, por exemplo, tivesse dificuldade, mas lá dentro do estádio era tudo, tipo, perfeito, assim, era muito legal. E aí, assim, as pessoas se preocupavam com isso de uma forma muito profissional, sabe? Tipo, isso também mexeu comigo. Não era assim, ai, coitado, ele não consegue, vou ajudar. Não, era assim, cara, é um atleta foda, vou ter que fazer aqui dar certo, porque ele tem que estar bem, ele tem que, tipo, ele não pode machucar, ele tem que estar. É estrela. Então, assim. É outra visão, né? É outra visão. E aí as pessoas, a partir disso, me olhavam também diferente. Me olhavam diferente do diferente, né? Então, me Sim. olhavam natural, assim, tipo, só mais uma cadeirante, vamos dizer assim. E aí eu adoro ser só mais uma, sério. Eu acho que quem não é PCD quer se destacar. Quem é PCD só quer ser mais um. Tipo, a gente só quer passar despercebido, eu só quero, tipo, viver minha vida tranquila, sem ninguém ficar chamando atenção, sem dar dó em ninguém, sem nada. Então, acho que eu senti isso lá. E das vezes que eu duvidei de mim lá, eu pensava, não, mas aquele atleta que eu conheci ontem ganhou uma medalha. Tipo, eu posso andar na cidade sozinha, sabe? Tipo, eu posso ir no trabalho e errar. Eu posso, sei lá, qualquer coisa. Porque, tipo, o cara tá lá em cima. Então, é possível. Eu acho que essa é a parte da inspiração do esporte também. Pra gente que é PCD, né? Principalmente, assim. No sentido de você se ver naquilo e aquilo te incentivar. Não de você falar, nossa, que bom que eu não tenho aquilo. A inspiração Sim. também vem desse lugar, né? Nossa, que top aquele cara conseguiu, porque eu nunca conseguiria. Não é isso. Quando a gente é PCD e vê isso, a gente, cara, eu quero ser igual àquela pessoa. Então, dá pra fazer, sabe? Então, acho que é inspiração nesse sentido. O que mudou tudo em mim, virou uma chavinha, assim. Todo mundo era tão natural, assim, sabe? Eu não sei nem explicar. As meninas Amiga, mas é que é isso, é exatamente isso, né? Tipo, o normal teria que ser acessível, porque aí ele não ia
ele não ia ser prejudicial para ninguém. O Exato. acessível não é prejudicial. Então, assim, a gente viveu o mundo utópico, entre muitas aspas, porque eu também, como arquiteta, sei que é possível tudo ser acessível, né? Falando tecnicamente, isso não prejudica ninguém. Então, quanto mais acessível, deveria ser mais normal possível, né? Então, é isso. Você viveu isso de uma forma que você vivenciou o normal sendo acessível, que é o que deveria ser para todo mundo. Porque para mim não foi prejudicial. Eu não sou uma pessoa com deficiência. Então, né? Exato. A acessibilidade não tira a facilidade de quem não precisa. Eu acho que facilita Ajuda. mais. Ajuda. Ajuda, até porque quem não tem a necessidade, talvez pense, pô, eu tô muito cansado hoje, tô sentindo dor, talvez pegar essa rampa me ajude. São coisas No simples, mercado, assim. carrinho de mercado, carrinho de bebê, tipo, tudo, né, assim, do dia a dia mesmo. É porque a gente só percebe quando a gente precisa. Então, acho que as pessoas usam muitas acessibilidades sem perceber que usam. Exato. Não, é perfeito, perfeito. E Camila, tu foi líder de um monte de gente mais velha, parisiense, franceses, não sei de onde eram, mas de tudo que é lugar, possivelmente. Mas tu conseguiu conviver com quais esportes ali? Eu fui voluntária nas canoagens. A primeira semana foi remo e a segunda semana foi canoagem. E aí tiveram um monte de brasileiro. Aí foi assim. Tu viu a medalha da dupla brasileira? Eu vi todas, né? Viu todas? Foi tudo Ela viu mesmo. todas. Ela é muito Tudo. privilegiada. Deus tem seus preferidos. Não. Mas era muito engraçado, porque não eram muitos, né? Porque a canoagem não foi em Paris, foi numa cidade próxima, que chama Vers-sur-Marne, que ficava uns 20 minutos de trem. Então, não tinham muitos brasileiros que iam até lá ver as competições. Então, quem ia, normalmente iam todos os dias. E eu, óbvio, quando eu via alguém de verde e amarelo, ou era australiano, se estava em bastante quantidade, era australiano, desconfie. Mas se era um perdido ali ou outro, eu já berrava assim, vai Brasil, não sei o quê. E aí eu fiz amizade com todos os brasileiros do estádio. Então, assim, foi muito incrível, porque eu encontrava todo mundo todos os dias. E como eu era também a única estrangeira ali, uma das únicas, dos voluntários, tanto dos líderes quanto do serviço aos espectadores, quando tinha competição do Brasil, ou quando tinha alguém ali ganhando medalha e tal, todo mundo vinha falar comigo, assim, ai, vai Brasil, vai Camila. Então, assim, eu também me liberava nessas horas. Quando era pódio, eu saía correndo, entrava em qualquer entrada que eu tinha acesso ali, ficava na cara do gol. Puta, era muito legal. Eu ficava com um radinho, assim, 24 horas por dia, né? Porque a gente tinha ponto de comunicação com todos os líderes, todas as Muito equipes. chique também. Gente, aquilo era enlouquecedor, tá? Ainda mais em francês. Eu chegava no Airbnb, assim, eu falava assim, pelo amor de Deus. Eu preciso ouvir, tipo, um podcast de 1h30 em português, que era complicado. Mas teve no último dia, que foi o domingo, que foi a medalha de ouro do Fernando Rufino. Não, do Fernando Rufino, não. Do Fernando Rufino. Que foi o Igor Prata, que foi a dupla. Foi o último pódio do domingo, o último dia de Paralimpíadas. Sim, o Fernando Rufino, o cowboy, né? Isso. Era o Fernando Rufino e o Igor, que era ouro e prata. Então, Isso, eu assim. falei que era dupla, mas eu tava pensando neles, mas é que eles fizeram dobradinho, né? Já tinha tido medalha uns dias antes, que foi com o Luiz Carlos e. Esqueci o nome. Luiz Carlos. Eu vou lembrar. Mas no domingo, quando subiu as duas bandeiras do Brasil, começou a tocar o hino, o radinho que eu ficava, que era todo mundo dos líderes, eles começavam só, atenção, atenção, 1 minuto de silêncio, o hino do Brasil, em homenagem à Camila. Então, assim, foi muito especial, muito, muito, muito. Olha, conheci muito atleta, muita gente, foi muito legal. Teve algum atleta que vocês tinham vontade de conhecer e conseguiram conhecer lá? Vamos. Eu tive, como eu fiz os vídeos de preparação, eu falei sobre muitos atletas que não são de Brasília.
E aí eu queria conhecer todos eles, porque eu estudei sobre eles, né. E aí eu conheci, tipo, praticamente todos, assim, na Casa do Brasil, dos que eu fiz o vídeo, né. Não todos, todos, mas Sim. os que eu tinha estudado sobre, eu conheci e eu fiquei muito feliz. Agora eu não vou lembrar os nomes exatamente, porque eu sou muito ruim, É, e deve ter sério, de sido nome. muita gente também. É, mas era um pessoal do altero umas meninas do halterofilismo, eh, e A, também tinha a Mariana D'Andrea. Mariana D'Andrea, Sim, sim, você conheceu ela. conheci. E teve uma outra também, eu não lembro agora. A Enfim, Mariana D'Andrea, que para mim tem um dos momentos mais emocionantes das Paralimpíadas, que foi no sábado, o penúltimo dia das Paralimpíadas, Aham. que ela já estava com o ouro garantido e ela queria quebrar a marca dela, acho que era o recorde paralímpico. Aham. E aí ela conseguiu, Quebrou, é. quebrou, é, nossa, foi muito virou massa. tudo. Eu vendo de casa me emocionei, aí eu imagino vocês estando lá. Nossa, Não, mas mas eu era não consegui ver. desesperador. Exato, isso que eu ia falar. A É, gente não acompanhava muito, Sim. porque, É tenso. assim, eu não conseguia nem ir ao banheiro, gente. Beber é, água, almoçar, esquece, assim, real. Era, não era não nesse dá. nível. A gente ficava sabendo pelo Instagram, né, Cami? Exato. Era um perrengue chique, não tão chique assim. É, Não, assim, era um trabalho. Era é, trabalho, era trabalho. é um trabalho, eu acho Sério. que é essa a definição. A gente ficava destruída, tipo, eu chegava em casa, eu saía, era umas porque o nosso horário era diferente, o meu e da Cami. O meu era de tarde, então eu saía de casa, era tipo, sei lá, 2h, pro meu trabalho era 2 e pouco, que era perto onde eu estava, e voltava meia-noite. Aí eu Nossa, chegava em muito tempo. casa muito tempo. Aí chegava em casa, e aí eu ia trabalhar pela Acessibilizei ainda, fazer vídeo, postar, responder os stories. E aí isso porque eu postava story o dia inteiro, para as pessoas acompanharem. E aí dormia umas 2, 3 da manhã, aí acordava, tipo, 11 da manhã, aí você me arrumava, saía, almoçava e trabalhava de novo, porque meu trabalho era seguido, era todo dia. Eu tive, sei lá, 2 folgas só em 8 dias. Então, era muito cansativo, contando o final de semana. Então, assim, nossa, foi muito a gente ficava morta e não dava tempo de É. assistir mesmo as coisas. Estava Então, é. trabalhando lá e, tipo assim, era muito tempo de trabalho e você não via passando. Passava muito rápido, sabe, né. Não sei, Cami, se Sim, você sentiu isso. Mas sim. eu falei: "Não, passei 8 horas nesse lugar, não é possível". É, porque era, no final, todo mundo trabalhou 6 dias, 8 horas, em 2 semanas de É, Paralimpíadas. Então, assim, era punk. Eu entrava muito cedo, começava a trabalhar às 6h30. A competição começava às 9h, só que até eu ficar pronta, eu acordava, tipo, 4h30 da manhã. nossa. Nossa, era punk. Aí, então, assim, a gente combinava, né, as meninas: "Ai, vamos sair. Não, hoje a gente vai Era sair". Aí: difícil "Não, tá combinar os bom". horários. É. Meu, a gente não conseguia nem se ver direito e sair à noite, esquece. Eu pra acordar 4h30 da manhã no dia seguinte. No Não, domingo é, que foi a final lá do Fernando Rufino, do Igor, eu não dormi. A gente se encontrou no sábado à noite, eu saí do trabalho, foi tempo de, tipo, tomar banho, que eu saía, sei lá, umas 4 e pouco, às vezes eu ficava até mais, né, porque a gente abria e fechava o estádio, mais ou menos. E então eu cheguei em casa, tomei banho e tal, fui pra Paris, né, que eu ficava na cidade lá do estádio, encontrei as meninas na Casa Brasil, a gente foi. ficou lá um pouco, depois a gente foi pro bar, aí a gente foi com o pessoal lá, ficou uma galera. A gente foi chegar em casa, sei lá, 2h30, 3h e eu ia acordar o quê? 4 Nossa, horas pra ir. Eu lembro que eu comprei, sei lá, um monte de Red Bull. Lembra, Lu, que eu Nossa, comprei um até hoje eu não chiclete como de que sobreviveu. cafeína? Eu também não sei. Eu sei. Eu Tá comprei um bem? Você tá chiclete de bem? Você já cafeína. recuperou? Você dormiu o Você suficiente já até agora? Até dormi, hoje? graças a Deus. Agora me manda fazer de novo? Não sei se eu aguento. Tu Aguento. aguenta para as Ninguém Paralimpíadas aguenta. de Inverno. Ai, acho que eu vou ter que ser um pouquinho mais responsável, né. Não, mas era difícil, realmente, não sei como você conseguiu, porque realmente Nossa, foi. E Não, e no falando, domingo ainda teve cerimônia de encerramento. Eu é, trabalhei virada e fui direto pra cerimônia de encerramento. E no é dia verdade. seguinte viajei. Eu não sei, É eu não sei. dia seguinte já foi a volta para cá. Não, Beleza. não, aí eu tinha férias das férias. Boa, Aí boa. fiquei uma semana Aí descansando, tu fiquei teve um momento de perrengue chique mesmo.
Não, aí foi zero perrengue, graças a Deus. Foi só chique. Foi do zero. É verdade. E aí a gente está falando muito de como foi a situação da vivência de vocês lá, e fizeram isso, fizeram aquilo, mas a Camila já gravou um vídeo comigo falando como é que é o processo de se candidatar para ser voluntário e tudo mais, mas igual muita gente não ouviu, e também uma coisa que eu tenho curiosidade primeiro, eu vou pedir para vocês contarem como é que é esse o processo, e depois contarem o que vocês ganham sendo voluntários lá, porque não é voluntário. Vocês fazem. Quem caiu de paraquedas no meio do episódio agora, talvez esteja vendo, não, beleza, ganhava uma grana legal, em euro, para fazer isso tudo. Só que não. Eu conto, você conta. Sim. Conta aí como é que é o processo primeiro. Quero ouvir da Luísa, já que eu já ouvi da Camila. Eu quero ouvir da Luísa, e aí vocês contem depois como é que é, o que vocês têm direito lá ou não durante esses dias. Vamos lá. Então, para a gente se candidatar primeiro, a gente só teve que se inscrever online quando abriram as vagas. E aí, no meu caso, que eu era PCD, eu coloquei que eu era PCD, então eu fiz uma entrevista, não sei se a Cami fez. Você fez? Fiz só no final. Ah, porque você era líder também, né? Acho que tem essa diferença. É. Então, no meu caso, como eu não era líder, eu era, sei lá, a Cami era minha chefinha. Então, eu não teria entrevista, só ia se selecionar, eu acho, né? Só que como eu era PCD, eles queriam perguntar o que eu precisaria e tal, de acessibilidade, como é que eles, saber onde eles me colocariam. Então, eu fiz essa entrevista em inglês, podia ser inglês e francês, aí eu falo inglês, aí eu falo inglês, mas até no final lá, eu sei uma frase pronta em francês, e aí eu tenho um sotaque mais ou menos bom. E aí quando eu falo essa frase, todo mundo Fala. Fala a frase, que eu fiquei até curioso. Depois eu me marquei a professora de francês, depois eu pergunto. Ah, não, que mico. Tem que falar, tem que falar. Tem que falar, habla mesmo, né? Parle. Aí bonjour, je m'appelle Luisa, j'ai 27 ans, je suis pharmaciste, sei lá, essa parte eu não sei. Nessa hora, quando eu estudei francês, não tinha formado ainda. J'ai deux frères, deux sœurs, j'ai habité à Paris en 2018 et j'aime Paris. Chique, mas tipo assim, pra quem não sabe nada, isso é alguma coisa. Aí a pessoa acha que eu sei. Ela responde, eu não sei mais nada, eu só sei essa frase que eu decorei. É tipo, quando eu sei francês, eu só sei isso. Aí a pessoa perguntou, eu falei assim, mano, acabou, não sei mais. Então na entrevista aconteceu isso. O cara falou, nossa, você fala muito bem. Eu falei, nossa, meu filho, é só isso que eu sei. Então, Eu tô te iludindo, querido. eu gastei aqui só pra usar. E aí, meio que isso. Aí depois, enfim, apareceu lá que a gente passou, recebemos e-mail. Mas faz muito tempo, né, Cami? Eu acho que a gente recebeu e-mail ano passado, se eu não me engano, né? Foi final do... Teve gente que recebeu final do ano de 2023 e teve gente que recebeu em janeiro de 2024. Eu acho que eu recebi 2023. Aí a gente tinha que confirmar que a gente queria. Eu me candidatei para as Olimpíadas e para as Paralimpíadas. Aí eu passei nas duas, mas eu escolhi só a Paralimpíada, porque não tem como, né? Porque o próximo passo é que você perguntou. A gente não recebe nada, a gente recebe amor e carinho. Não, mentira, não vou falar. Calma. Solidariedade. A gente recebe conhecimento. De acordo com experiência. Nada paga a experiência, gente. Mas, assim, na verdade, a gente recebe alimentação lá. Então, eu recebi jantar, que meu horário era tarde, à noite, então eu recebia jantar, uma alimentação por dia. E a gente recebia transporte também, a gente não pagava metrô durante um mês todo, então top demais. A gente podia usar, tipo assim, a gente usava muito bom. A gente usava fora os dias do trabalho, então assim, salvou muito. A viagem ficou muito barata, né? Por causa das coisas. Calma. Muito barato. Em euro, calma. Não, mas é porque, por exemplo, eu fiquei na casa de um amigo, então eu não paguei hospedagem. E aí eu não paguei transporte. Eu não paguei alimentação, não paguei nada, gente. Eu paguei, tipo assim. Camila não teve essa sorte, pelo jeito. E a passagem com desconto do PCD. Exato. Compre meu e-book, inclusive. Deixa pra você. Obrigada. Eu escrevi um e-book de como conseguir desconto na passagem aérea do acompanhante, porque no Brasil as pessoas com deficiência têm esse direito. Na verdade, não só PCDs, mas todas as pessoas que precisam de auxílio para viajar de avião. Fica a dica aí, gente, lá no meu Instagram, estou vendendo, porque assim, não tem lugar nenhum, eles escondem as 7 chaves dessas informações. Então, como eu já viajei
relativamente bastante com isso, eu consigo mostrar o que eu errei, o que eu acertei, pra mostrar o passo a passo de verdade como funciona. Querendo ou não, E com as aí foi. companhias aéreas é tipo, tanto faz. Se eles não souberem, melhor, porque a outra pessoa vai Exato. pagar a passagem inteira. Sim. Então, é E a gente faz excelente isso. confusão, né? Se der errado, a gente reclama. Eu não quero, gente, eu não Tem que fazer quero. barraco. Tem que fazer Tua barraco. Faz toa. rápido. É, a gente cai no Não, pra avião. mim sai um pouquinho mais caro, É. meninas. Não, pra vocês é mais. Eu paguei, tipo assim, a alimentação, assim, de manhã, no almoço, e as saídas, né? Mas assim, enfim, tudo bem, mas foi uma sorte, realmente. Não, E material, eles davam uniforme. Ah, e dava uniforme também, Uniforme. belíssimo. tênis, Tem belíssimo. vídeo de eu e a Luísa fazendo unboxing. Sim, é dica pra galera. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, até aproveitando. Tipo assim, os uniformes, eles são mais bonitos quando a gente tava lá, porque agora, na minha casa, eles não têm a mesma beleza. Eles são. Sério, eu achei. Perdeu um pouco, assim, sabe, o molho. Perdeu o encanto. O meu fede, seu fede, tipo, você. Já pra deixar claro que ele é de um material que fede muito rápido. Eu não sei se O meu tá cheiroso. Não, ele lavado O assim, corte gostoso. vai ser esse. Uniformes das Paralimpíadas de voluntários fedem. Não fala? Não, os brasileiros não fedem, porque a gente passava, eu pelo menos, passava muito desodorante. Mas, Nossa, Material apenas. não, mas só que, não, mas eu juro, tipo, se a gente passar, se eu, por exemplo, eu não vou falar da câmera, não vou expor ela, mas se eu não passasse 2 desodorantes no dia, tipo, eu fedia. E aqui no Brasil eu sou normal, eu juro. eu Lá sou normal. Lá não, lá é bizarro. Lá é Não, bizarro eu assim, ia, você... roupa. eu ia bem preparada também, porque eu ficava no sol o dia inteiro, né? Nossa, Mas vocês falam sim, que eu achei fediam? bom. Teve um só lá que foi inacreditável, mas não era nem francês. Ai, então não podemos jogar. Mas os meus coleguinhas fediam bastante, tipo, muito. Sério? Não. Meu não era tranquilo até. Mas ó, a gente ganhou. Vou Nadavam, resumir né? aqui. A gente... No seu O eles quê? nadavam, ué. No seu nadavam, então dava uma refrescada. Tinha água lá. Não, os voluntários não nadavam. Já sei, amiga, porque no seu, vocês faziam sábado e domingo, e aí dava tempo de lavar roupa. O meu era seguido. É, sexta, sábado e domingo. É. Eu lavava roupa, mas eles não. Não. Não foi todos os dias que tu. Que fediam? Não. Não, porque, tipo, todos os dias que Todos estavam os dias eles fediam. trampando lá, no caso. É Porque era diferente. eventos, né? As cargas horárias eram diferentes, porque eu fiquei só na canoagem e no remo. Sim. Então, todos os dias que teve competição, eu trabalhei. Mas foi sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Ah, sim. Então, foi mais espaçado. No final, a gente trabalhou igual, que eram 6 dias. Só que Não, eu acho que a Lulu eu trabalhou. trabalhei 8, eu acho. Eram 8 com 2 folgas, ou não? Por isso que as roupas fediam, Ah, eu não porque trabalhando mais aí. Eu acho que era isso. A galera Será ficava que mais era, seguida. será que era 6? Eu não tô na dúvida, talvez. Não lembro também. Mas, ó, a gente ganhava. Eram umas coisinhas boas. Assim, eu tomava café da manhã e almoçava lá. Ah, E você às tomava vezes ainda café da manhã lá? levava. Assim, eu comia em casa antes de sair, mas era muito cedo. Então, na reuniãozinha ali, eu tomava café e tal. Tinha um pãozinho ali, Sentindo isso. fruta, bolinho. Tá vendo? Ela não pode reclamar, porque ela gastou mais, mas ela teve privilégio que eu contei. Então, assim, valeu. Não, valeu super. Mas assim, gente, eu me programei pra ir pra essas Olimpíadas e Paralimpíadas desde 2019. Nossa, Então, a Capricorniana preparada mesmo. se programou, tá? Porque era realmente um sonho eu estar lá. Porque eu morei em Paris em 2019. Então, quando começou a pipocar coisas de Olimpíadas e Paralimpíadas na cidade, eu estava lá. E eu sou Ainda uma bem que você pessoa passou, que, né? assim. Ainda bem que você Ainda- passou. Mas, amiga, quando eu boto um negócio na minha cabeça, Ninguém não vai adianta, ninguém tira de mim. Então, quando eu me inscrevi, eu tinha certeza absoluta que eu ia. Que eu falei, ou eu vou como voluntária, ou eu vou como espectadora, porque eu tinha ingressos comprados. Uhum, é verdade. Eu comprei ingressos pra ir muito antes, assim, muito antes. Então, assim, me É programei, verdade, tá? teve esse gasto também paguei. Mas verdade.
E diferente do que todo mundo acha, voluntário não ganha ingresso para assistir outras competições. É que é uma sacanagem, né? Tinha que ganhar uma um ou grande outro. falta de sacanagem. Porque a gente ganhou um ingresso, né? O do atletismo, a gente ganhou um ingresso, que foi o mesmo dia que eu já tinha comprado. Mas aí eu vendi, tudo bem. Mas eu perdi esse ingresso, eu não respondi o e-mail a tempo. É verdade, eu fui com a Laila, né? É verdade. Mas uma coisa que foi muito louca que eu fiz, porque eu fui muito assim, eu quero ver tudo, eu quero conhecer tudo. Como eu tinha feito todos os vídeos, estudado um monte de coisa no ano inteiro, eu fui pra lá muito, tipo, vou ver tudo, conhecer todos os jogos. Eu quero ver todos os estádios. Porque também a arquiteta queria conhecer todos os, né, os pontos turísticos que estavam recebendo os jogos. Então, eu fiz uma programação surreal aqui em São Paulo. Então, eu comprei um monte de ingresso, um monte. Achando que, eu vou parar de trabalhar às 2, às 4 eu já vou estar dentro do outro estádio para assistir. Coitada. A pobre nem almoçava, nem ia ao banheiro. Quem dirá sair cedo, né? Que era o horário certo, mas nunca saía no horário certo, para ir pro estádio. Mas eu vi tudo que eu comprei. É isso, entendeu? Como que eu fiz tudo isso? Eu não sei. Eu acho que lá o horário, o dia não tinha 24 horas. Acho que era um pouco alguma mais. coisa que acontece ali que tinha um pouquinho mais. Mas a gente também não ganha ingresso. Mas também no ingresso, não tem como dar ingresso, todos os ingressos para 45 mil voluntários, né? Nem cabe, eles não vão ganhar dinheiro com nada se vender. Não, mas eu acho que poderia ter uma coisa mais ou menos, tipo, se sobra lugar, você tá com a tua credencial, pô, ordem de chegada, sabe? Entra lá e vai assistir, vai ocupar os lugares vazios. Dá uma rotatividade, assim, sabe? Tipo, tem espaço para 50 nesse, 50 no outro, sei lá. Porque teve muita gente que não viu competição. Não, ainda mais se vocês ficavam, por exemplo, no caso da Camila, 3 dias numa semana e 3 dias na outra semana só que foi fazer, teve uns 4 dias entre um intervalo e outro que tu ficou sem fazer nada obrigatoriamente envolvido com as Paralimpíadas. Então, mas tipo, Não, sim, óbvio que tava fazendo. Mas, tipo, de trampo, acho que eu não tava fazendo nada, eu tava. Não. Aí eu fui total espectadora, torcedora. Sim. Então, eles podiam pegar e dizer, não, vocês têm nem que seja um desconto. Ou ganham um ingresso. Eu acho que deveria ter também. Poderia, tipo assim, revezar, né? Ainda mais se tratando de Paralimpíada, que é algo que não é uma coisa tipo, eles vão perder dinheiro, porque não tem, as pessoas não têm, infelizmente, tanto costume de assistir. Então, quanto mais tem gente para assistir, é mais legal pro atleta também. O atleta fica super motivado. Mas, posso falar uma coisa? Uma coisa que superou minhas expectativas foi a quantidade de pessoas dentro dos estádios. Todos os jogos que eu assisti, todos, sem exceção, o estádio tava lotado, assim. Não teve um jogo que eu fui, seja, sei lá, quartas, oitavas, sei lá. Tudo tava cheio. Até um dia que eu fui com a Laila lá ver futebol de cegos na torre, tava chovendo. Esse dia foi um perrengue chique, realmente. Foi também, chovendo, frio de manhã. Você foi depois também. E tava cheio. Assim, Tu tava em cima da torre assistindo o jogo? Não, era embaixo. É tipo um jardim da torre. Sim. Foi no mesmo. O futebol de cegos foi no mesmo lugar que teve vôlei de praia nas Olimpíadas. Não, sim, eu perguntei até, na verdade, como é ali pertinho, perguntei, será que ela foi na torre e ficou assistindo da torre o futebol? Não, mas eu acho que não dá pra ver, porque é muito alto. Só se você tiver um celular com um super zoom ou um binóculo. Mas acho que o ingresso vai mais caro também. Não é tão vantajoso. Mas, enfim, mesmo assim, sim, sempre casa cheia. Isso foi uma coisa muito legal que eu vi, assim. Até postei uns stories uma vez que era tipo, isso é Paralimpíadas, porque as pessoas acham que Paralimpíadas reflete o que o Brasil não transmite, por exemplo, que ninguém vai assistir, ninguém vai dar audiência. Em loco, era completamente diferente, assim, bandeirão. Meu, gente, na canoagem era uma coisa surreal, porque o brasileiro não tem muito
sei lá, o hábito de torcer para a canoagem. Só quando tem o Isaquias lá na final, nas Olimpíadas, a gente torce. Mas eu fiquei impressionada, os outros países, assim, era camiseta de atleta, tinha boneca inflável dos atletas, não tô nem zoando, era assim, o pessoal chegava de bando, assim, pra torcer, superou muito as expectativas que eu tinha de quantidade de pessoas, público, pra ver os jogos. Excelente, excelente. Bom, gurias, estamos chegando um pouquinho mais essa parte final, e eu queria perguntar para vocês um pouco mais de projetos pessoais de vocês e pensando em coisas do futuro, e aí tem uma pergunta, inclusive, que eu recebi de uma ouvinte que, coincidentemente, essa ouvinte é minha irmã, é uma das minhas irmãs. Eu tenho só 5 irmãs, e uma delas perguntou o que fez vocês escolherem, terem essa, né, só para citar nomes, a Jessie, minha irmã que mandou essa pergunta, o que fez vocês escolherem fazer aí o Acessibilizei ou o Souvenirs da Cami, o que inspirou vocês a fazer esses projetos? Então, para mim, foi a necessidade, na verdade, assim, eu sou farmacêutica, tive muita dificuldade de conseguir emprego na minha área, como farmacêutica, por falta de acessibilidade. Eu sei, as portas se fecham muito rápido quando a gente precisa de um elevador todos os dias. Então, eu já tinha o Acessibilizei como projeto, só para compartilhar minhas experiências, porque eu percebi que as pessoas, quando me viam na cadeira, me viam de uma forma, e quando eu estava em pé, me viam de outra. Então, eu botei o Instagram para mostrar que eu era a mesma pessoa, que o que elas viam antes e depois era a Luísa. Então, começou assim esse projeto, mas depois se tornou um trabalho mesmo, assim, de dedicação, de investimento, quando eu não consegui a oportunidade por falta de acessibilidade. Já que eu não consegui, muitas pessoas também não devem conseguir, então eu quero que o mundo melhore para que as próximas gerações não tenham que passar pelo que a gente está passando hoje, né? Não só eu, mas todos os meus amigos, colegas e, enfim, pessoas com deficiência do mundo aí. Então, comecei a trabalhar com isso, formar essa comunidade também, porque a gente acha também que PCD não existe, porque eles não saem de casa. Então, o Acessibility também veio aí para desmistificar isso, porque são muitas pessoas muito engajadas, que é muito interessantes, muito legais. Então, a comunidade do Instagram também é bem legal nisso. E é uma forma também, hoje, né, mais fácil de trazer uma opinião ou trazer outras realidades sem estar com a pessoa 24 horas do seu lado. Então, acho que foi basicamente isso, assim, para mim. Um trabalho desafiador, eu digo, porque não tem final de semana, não tem férias, não tem feriado, não tem horário. É na hora que eu acordo e na hora que eu durmo, todos os dias. Em viagem é pior, porque é mais legal, então as pessoas querem ver mais. Mas, assim, é um trabalho que você vê todos os dias a sementinha florescendo, que você está plantando, né? Você vê novas pessoas chegando, pessoas falando que mudou a vida delas, e é muito legal, isso dá um incentivo bem legal, assim. Eu acho que eu sempre quis ter esse papel na sociedade transformador, não sabia como, então a Acessibilizei também veio para me ajudar nessa conquista aí que eu sempre quis. Não, e é muito lindo ver a Lulu em ação, de todas as formas, seja gravando, seja recebendo as pessoas que vão lá conversar com ela. É muito lindo, Lu. Você sabe o que eu acredito muito no Acessibilizei. E Sim, ainda vai ser também. cada vez maior. Eu acho maravilhoso, sim, de verdade. É uma das coisas que eu sempre acompanho. Todo dia eu sei que eu vou ver um vídeo da Acessibilizei, porque eu aprendo alguma coisa de verdade. Até uma coisa que eu queria estar usando, que eu acabei passou da minha cabeça, não coloquei, foi a camiseta da Acessibilizei, que eu... Temos Verdade. os dois Esses aqui blusas. apoiam nosso projeto demais. Mas, assim, acho que só faz sentido porque a gente tem aliados, assim, na verdade, porque somos muitas pessoas com deficiência, mas a gente não é nada sem as outras pessoas, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, assim, é muito bom ter vocês apoiando, acreditando, porque às vezes a gente fica cansado, assim, porque eu acho que o Instagram, ele já é cansativo por si só, mas quando você é a pessoa da luta também, tipo, você sofre o que você tá lutando, é muito cansativo, assim, mentalmente. Você fica, cara,
sabe? Será que vale a pena? Só que aí quando você vê pessoas que nem têm deficiência apoiando isso, tipo, não é nem por elas que elas estão trabalhando por isso, tipo, vocês, isso dá muito incentivo pra gente, faz muito mais sentido. Então, obrigada, gente, porque vocês me apoiam muito, faz muita diferença no meu trabalho, assim, mesmo. Não sei nem explicar, então é muito importante ter vocês. Conte comigo. Gente. Pronto, Cami, agora é a sua vez. O meu, então, os souvenirs da Cami eu criei em 2019, quando eu fui para o intercâmbio. Daí vem a palavra em francês também, que souvenirs é de lembranças. E aí eu meio que quis compartilhar as coisas que eu estava vivendo lá, enfim. Só que claramente não consegui, porque eu fui para lá estudar, era outra coisa, né? Fui pela faculdade, então assim. Então, quando eu voltei, eu estava muito com esse projeto na gaveta e eu falei, não, eu quero começar a compartilhar, nem que seja para os meus amigos, dicas de viagens e é isso, todas as viagens que eu fazia tinha alguma coisa relacionada a esporte e eu comecei a postar lá. Postava. E aí, quando eu me inscrevi para ser voluntária, foi quando eu percebi que, putz, juntou essas minhas duas grandes paixões, que é esporte e viagens, e eu ia voltar para o lugar que eu amo, que é isso, Paris tem um molho. E para quem já viveu lá, já passou um tempo, assim, é realmente, sei lá, encantador. Então, eu fiquei muito empolgada para ir. Então, eu queria muito compartilhar tudo e tal, e principalmente por ser Paralimpíadas, que era algo que eu também não tinha muito conhecimento, eu comecei a pesquisar muito, a querer saber, porque eu falei, meu, eu não quero chegar lá, aí passa um super atleta paralímpico do meu lado, e eu não vou saber quem é. Tipo assim, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Eu quero ir lá e eu quero, tipo, nossa, sabe? Eu quero viver isso do jeito certo. Então, eu comecei a produzir conteúdo e tudo que eu aprendia eu queria passar para frente, de informação, assim, seja de curiosidade sobre Paralimpíadas, sobre a organização dos jogos, que também me interessava bastante, como arquiteta, como uma pessoa que já morou lá, enfim. E aí começou a crescer, assim, começou a entrar muita gente e eu comecei a receber muita mensagem. E foi uma coisa assim que eu. Reconhecida. Muito orgulho. Não é nem isso, porque na minha cabeça não. Eu não sei, eu tava querendo transmitir o conhecimento que eu tava adquirindo, que para mim era muito incrível. Só que eu comecei a reparar que eu tava fazendo diferença, assim, sabe? Quando eu recebi. Eu comecei a receber mensagens de pessoas com deficiência ou de pessoas aliadas da causa, de mães de crianças com deficiência, como se, tipo, nossa, Cami, que, sabe, obrigada que você tá compartilhando isso. E, cara, eu comecei a entender a dimensão da coisa, sabe? E eu falei, nossa, tá tão gostoso pra mim, tá tão natural e não sei, sabe? Pra mim tá fazendo tanto sentido fazer isso que aí eu, nossa, aí eu me apaixonei ainda mais, sabe? Eu falei, puta, é isso, sabe? Quando você, nossa. E aí todo mundo falava assim, nossa, você fala de um jeito muito bom, assim, é muito fácil de entender a forma que você fala. Então, eu também comecei a me entender como comunicadora, não sei. Ainda para mim ainda é um grande processo, assim. Mas, enfim, estou apaixonada pelo público ali que eu consegui, meus seguidores. Uhum. Eu adoro muito compartilhar lá. É chato que eu não tenho tanto tempo, porque, claro, eu sou arquiteta, né? Full time aqui, tenho meus afazeres, que eu também gosto muito. Mas é isso. Às vezes eu sinto falta de estar ali, de compartilhar mais coisa. Mas quem sabe aí vem projetos novos pela frente. O Andrei já sabe, eu também. Já sabemos e eu estou na expectativa aí para Quem a sabe? gente ajudar o máximo possível também. Vai vir Sim. aí um podcast, não sei quando ainda. Preciso parar também de me cobrar muito de fazer as coisas, que eu fico muito ansiosa, assim, de querendo fazer as coisas muito darem certo. Mas acho que tudo no tempo vai dar certo. Espero muito. Vai dar. Já temos um microfone maravilhoso. Já temos. Temos. Você que é perfeita, não tem Ah, Já me ofereci como produtor, editor, não sei, qualquer apoio que precisar, então. obrigada. Mas é muito bom, de fato, assim, vocês compartilhando o porquê dos projetos e aí falando um pouquinho do meu, eu sempre pensei muito, eu amo esportes, eu quero falar de esportes o máximo que eu puder,
E ele começou com episódios isolados, eu falando dos esportes, para que as pessoas pudessem conhecer esportes. Quando eu fiz a minha primeira entrevista com a atleta, eu pensei, cara, pô, muito legal. Foi com a Ana Luísa Caetano, tiro com arco. Eu achei o máximo, atleta olímpica. E aí, quando surgiu a oportunidade da primeira atleta paralímpica que eu entrevistei, que foi a Jéssica Michalak, do tiro esportivo, que ela nem estava nas Paralimpíadas, mas eu encontrei ela e falei, pô, tu quer conversar? E ela super topou, e não só dela, mas de vários atletas paralímpicos, e um sentimento que eu tenho é, tipo, as pessoas falando, cara, é muito legal que dá esse espaço pro esporte paralímpico. E a gente quer mais. Os atletas paralímpicos querem falar sobre como que é viver do esporte. Então, e aí o mais legal, de fato, é quando a gente, e aí vocês já disseram isso, e por isso eu digo a gente, recebe as mensagens de pessoas, seja atletas, seja pessoas que ouvem ou veem a gente, no caso, né? Eu sou muito, as pessoas muito mais me ouvem do que me veem. É uma coisa que eu tenho que melhorar, inclusive, nas minhas redes sociais. Mas que é muito legal quando as pessoas chegam e falam, nossa, que legal, tipo, tu tá conseguindo fazer isso e eu sei que isso vai mudar a vida do meu filho mais pra frente, de algum parente, né, que vai fazer total diferença, que a gente não vê muito. Mas antes só da gente passar para a pergunta final, a gente se encontrou agora na Expo Paralímpico, né? E aí, então, eu queria saber de vocês, como é que foi a impressão de vocês dessa Expo? Se foi uma vibe de algo que vocês já esperavam, foi algo que, para vocês, né, principalmente Luísa, e tu conseguiu ver alguma coisa que vai impactar teu trabalho, principalmente? Então, do meu trabalho, eu acho que a Expo me mostrou que as pessoas com deficiência estão super interessadas na minha motoca, o que é uma oportunidade. A cada 3 segundos, uma pessoa perguntava da minha Sim. motoca, porque realmente ela é muito diferente. E ela é muito leve, então eu tô até pensando, será que eu trago pro Brasil? Porque é dos Estados Unidos, né? Então não sei se vem aí no futuro, na próxima Expo. Nossa, eu Será? amei! Bom, Não, Será mas, que gente, estressa a motoca. Pois é. Tô pensando nisso, mas eu queria dar um jeito de trazer ela de um valor mais acessível. Também não sei como fazer isso. Não sei, gente, tô desenhando. Será que a gente manda fazer aqui? Também tem essa possibilidade. Mas assim, sei lá, não sei. Seria bom, né? Amiga, eu amei. Eu bom, queria. ah, Parceria com o governo. sim, não, excelente. Tu tá na capital do país ainda, então. Não, não faz tanta diferença a gente falar, não sei, mas só se eu estivesse lá, se eu tivesse um primo político, talvez. Não é o caso. Explica para as pessoas, Luísa, como é que é a tua motoca, porque as pessoas podem estar pensando, tá, mas que Como diferença é que tem como é que ela é? Ela é muito leve, ela pesa 14 quilos. E ela é toda assim, minimalista, vamos dizer assim. Então, tipo, parece uma bicicleta que você senta, sabe? E ela não é muito confortável, tem esse problema, então tem que melhorar isso nela. Mas ela é, tipo, super leve pra colocar e tirar do carro. Ela desmonta todinha, então cabe numa sacola pra viajar de avião, o que é ótimo pra Muito não massa. estragar, né? Sim, o avião tem esse problema de estragar e tal, então é bem legal. Ela também, a bateria, como ela é muito leve, a bateria dura muito tempo. Então, tipo, lá em Paris eu usava 2 dias inteiros, assim, passeando. Minha irmã subindo nela também, que eu dava carona pra minha irmã. Tipo, ela é muito boa. No meu Instagram tem mais. ganhei uma carona. Você vai ganhar ainda. Mas aí a Laura usou tanto comigo que caiu a parte de trás do banco. Mas tem isso. Ela é um pouco frágil, vamos dizer assim. Mas, enfim, me trouxe isso, novas ideias, eu acho. E mais projetos, eu acho, assim, também, porque aprendi muita coisa na Expo também, de coisas que tem que a gente não sabe, né? Então, sei lá, jogos acessíveis para cegos, ou um aplicativo lá que transcreve? Não transcreve não, você liga pro intérprete e ele transcreve, ele sinaliza, né? Ele Sim. traduz, é que eu queria falar, traduz, Traduz para em Libras. Libras, né? Muito bom. Pra mim foi isso. E para ti, Camila? Cara,
eu confesso que eu achava que ia ter muito mais coisa relacionada a esporte, porque eu acho que eu fui um pouco na cabeça do Kobe Expo. A gente comentou isso lá, né? Tipo, pô, tá esperando muito mais esporte. Mas eu acho que também, assim, era a parceria com a Reatec, que é a maior feira de reabilitação. Então, foi muito legal ver, né, o esporte fazendo parte de reabilitação, né, como uma parte de reabilitação. E eu achei interessante também que me abriu a cabeça com muitas ferramentas que podem ser acessíveis. Muitos mercados, digamos assim, ou, sei lá, produtos que ajudam muito uma pessoa com deficiência, que nem não ambulância, né, mas aquele carro que consertava próteses, que é uma coisa que Aham. eu achei isso incrível, assim, eu nunca ia ter contato com isso se eu não tivesse parado ali na Expo e olhado, sabe. Então, tiveram várias coisas que eu aprendi muito, que foi muito bacana, e principalmente ver o esporte como uma parte também de reabilitação e socialização, enfim, teve aquela quadrinha lá no fundo, teve alguns Sim. joguinhos, enfim, então foi bacana ver isso, né, a associação lá, a DD, que levaram os alunos, teve uma competição, enfim, todo esse universo de conhecer coisas novas e ver o esporte como um meio de reabilitação também. Sim. Eu consegui participar do goalball, experimentar o goalball. Sério? Ai, que legal! Foi uma experiência bem diferente, assim. Mas foi muito bom. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei de estar na, no evento foi muito o fato de que, primeiro, não era para mim e para Camila, por exemplo. Não é para as pessoas que não têm deficiência, é para pessoas com deficiência, aquele evento, de fato. Foi isso que eu senti, porque é, tu- e era muito aquela coisa que a gente começou lá no início. É, a gente tinha tantas coisas de acessibilidade ali que eu já estava até na minha mente, eu já estava sinalizando assim, tá, isso daqui é para essa acessibilidade aqui é para pessoas cegas, essa daqui é pessoas surdas. E aí uma das coisas que eu achei mais fascinante, assim, que principalmente quando a gente fala de esportes, tem pouco de esportes que são voltados para pouco, né? Não aparece muito voltados para surdos, pessoas surdas. E aí, então, estar num ambiente em que tinha lá, não sei se vocês lembram, na frente dos painéis de palestra, tinha uma parte voltada para uma pessoa que estava falando em Libras, né? Gesticulando em Libras, para pessoas surdas, e essa era a pessoa principal, esse era o foco, era essa pessoa. E aí, a pessoa que estava falando, ela estava sentada, ela não era o foco era a pessoa que ali que estava falando em Libras. Então, para mim, aquilo eu achei fascinante, ainda mais que ali meio que formou um clube, ou um grupo de todas as pessoas surdas, mudas que estavam ali, elas conversando em rodas, gesticulando. E eu achei isso fascinante. Tipo, nossa, tem tanta coisa que a gente não percebe que Sim. para nós passa despercebido. É meio bobo, parece, mas que depois a gente pensa, cara, como dá para fazer coisa ainda, né? Mas, beleza. Aproveitando o Pode falar. gancho, meu lado palestrante, militante, palestrinha, hoje a gente não fala mais surdos mudos, a gente fala só surdo. Só Porque surdo, perfeito. não necessariamente a pessoa. Eu acho que a maioria. Quase, não sei, eu não posso falar todo mundo, né? Porque a gente nunca sabe, mas Sim. as pessoas surdas não é que elas sejam mudas, é que elas não aprenderam muitas vezes como sai o som da voz, mas elas não são mudas, é Sim, só sim, perfeito. cultura antiga, então não tem Sim. problema não, André, mas já Não, aproveitando tudo bem. para todo mundo. Não, mas é uma coisa que eu achava é um termo que eu uso, que eu usava, agora não vou usar mais, mas que já tinham, não me corrigindo, mas tinham falado, na verdade nem faz sentido dizer que a pessoa é muda, porque provavelmente ela nunca aprendeu a ter essa habilidade, né? Então, realmente faz muito sentido. Obrigado. Não, eu gosto, porque a gente aprende juntos. Aprende, Sim, aprende. sim. E vamos lá, para encerrar aí a nossa conversa aqui, maravilhosa.
atingiu todas as expectativas e um pouco mais do que eu esperava. Qual foi o dia? E esse é um pergunta que eu faço para todo mundo, tá? Não é só para vocês. Mas qual foi o dia que vocês não venceram, seja em qualquer área da vida, mas mudou a cabeça de vocês, virou uma chave e fez com que vocês mudassem algum curso da vida? Quer falar, Cami, primeiro? Nossa, de leve, para fechar aqui, tranquilinha. Assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Como eu falei antes, eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou, assim, até o último segundo para fazer isso dar certo. E quando não dá certo, eu me cobro muito. Então, eu comecei a também aprender a lidar com frustração e aprender a ter que me cobrar menos, porque isso acaba ficando muito prejudicial, assim, um dia que você não venceu, é mais um dia, sabe? E eu aprendi muito a acreditar nas coisas, não tô falando assim, confie numa energia, uma coisa do além, eu não sei, cada um tem a tua fé, cada um tem a tua religião, mas não é disso que eu tô falando. Mas eu sou uma pessoa que confia muito no que é pra ser, vai ser, sabe? Claro que nada cai do céu, nada vem sem esforço, mas se foi um dia que você se esforçou, deu o seu melhor ali, não venceu, e tive muitos dias como esse, eu aprendi a não me cobrar muito, né? Não me cobrar tanto como eu me cobro, e entender que se não for para ser, e se não for para ser daquela forma, vai acontecer de uma outra forma. Então, assim, foi um longo processo até eu chegar nesse meu momento, assim, de, cara, você não vai vencer sempre, você também não vai perder sempre. E eu acho que tudo você consegue tirar um aprendizado, sabe? Então, assim, sendo um pouco bem generalista, mas eu sou um pouco desse conceito, assim, sabe? Boa. Lu? Então, para mim, eu acho que foi quando eu... Vários momentos, né? A gente passa por isso, eu acho. Difícil escolher um. Eu acho que Então. né? Eu acho que a gente só aprende quando a gente perde, ou a gente erra, ou quando dá tudo errado. Quando não depende muito da gente dar errado, a gente sempre tenta aprender alguma coisa com isso. Mesmo se a gente não quer, a gente aprende. Mas para mim, eu acho que assim, uma coisa que me marcou muito foi quando eu estava tentando estágio na faculdade. E aí eu me candidatei para vários processos seletivos. E eu fui rejeitada nesse último que eu estava fazendo. Tipo assim, com certeza nos outros também esse motivo era uma coisa importante, mas nunca tinha me falado isso. Então, nesse eu tava me candidatando para uma multinacional, e aí falaram que não ia me contratar porque não tinha elevador. E aí eu acho que foi muito frustrante para mim, porque foi aí que eu percebi que eu achava que era uma vantagem ser PCD, eu realmente achava. Tipo, claro, tem todas as nossas dificuldades, mas por ter cotas, enfim. E por a gente estar avançando socialmente, eu achava que era uma vantagem. Mas aí, quando eu não passei em todos os processos seletivos, e nesse último eles me falaram isso com todas as palavras, depois tentaram desfalar, mas enfim, eu já tinha falado, eu falei, nossa, não adianta eu fazer nada na minha vida, por, assim, conquistar o planeta, mas sempre vão me ver com menos capacidade, ou sempre vão ter barreiras para não deixar eu chegar onde eu quero só porque eu não ando, no meu caso, né, mas cada pessoa com deficiência tem uma barreira diferente. Então isso foi muito frustrante, eu acho que isso foi, assim, quebrou meu coração, assim, mesmo. Eu não assim, já tive muitas frustrações e muitas coisas horríveis que aconteceram, mas, tipo, acho que esse dia na vida adulta foi a coisa que eu pensei: "Nossa, que merda ser quem sou eu, quem eu sou", assim, não tive orgulho de quem eu sou, e aí eu tive que aprender com isso, porque eu não tinha o que fazer, realmente não tem como mudar quem eu sou, e aí eu decidi então, já que não tem como mudar quem sou eu tenho que mudar a sociedade. Então, daí mais garra e me direcionou dentro do meu trabalho hoje, que é fazer esse treinamento dentro das empresas. Então antes do Acessibilizei, como eu falei, era só assim, tipo,
uma coisa para compartilhar minha vida, era, sabe, assim, conhecer pessoas e tal. E a partir desse dia virou um trabalho, assim, sabe? Então, comecei a ver de outra forma, vi como uma possibilidade de transformação social, porque eu realmente vi que esse problema aí, não que eu vá solucionar isso, longe disso, não acho que vou conseguir, mas é uma sementinha e são várias coisas que a gente vai juntando para construir destruir o muro, né? Eu acho que a verdade é destruir o muro das barreiras e trazer uma sociedade. Então, eu acho que isso eu ainda não tenho a solução, não tenho, assim, ainda uma "Nossa, deu super certo, demais, estou muito feliz". Eu acho que é um processo, é uma luta mesmo, estamos no caminho, e foi a partir de uma frustração grande que eu comecei a trabalhar com isso e lutar por isso com mais garra. Então acho que, tem mais que vem para o bem, né, às vezes isso que eu falei, eu pensei muito quando aconteceu isso, eu pensei: "Nossa, se não for eu, quem vai ser, né?". Então às vezes é a gente. Tipo, às vezes, nossa, não quero fazer isso, mas vai ter, gente, vai ter que fazer. Desculpa. Vamos ter que não fazer. Então, E você estagiou lá depois, não foi? e depois de assim, depois de todo esse rolê, depois desse rolê mas é isso que é muito louco, né, porque, depois desse rolê todo, eu fiz um vídeo no Instagram chorando, porque eu achei absurdo, porque realmente foi como eu falei, foi uma frustração. Cheguei aqui em casa, falei que, tipo assim: "Desculpa, gente, mas eu nunca vou ser independente". E aí eles falaram: "Não, a gente vai dar um jeito, sei lá o quê, faz um vídeo", todo mundo aqui na minha casa me apoia muito, meus pais, assim, então eu fiz esse vídeo e aí eles voltaram atrás e um mês depois me contrataram, reformaram tudo lá, botaram elevador, reformaram o restaurante, e aí foi muito legal, tipo, foi uma experiência muito incrível. Aí eu vi nisso que eu acho que é isso, tipo, eu também sou muito parecida com a Cami do que, tipo, tem uma coisa na minha cabeça, eu não vou desistir até Uhum. tipo, a gente muda de planos, a gente não desiste, eu acho que a gente muda a rota. A gente Isso. adapta a rota, né. Acho que desistir é uma palavra muito forte. Mas eu acho que a gente adapta a rota, eu também acho que não é assim, a gente vai tentar isso até o fim e se matar por isso. Não, poxa, dentro da possibilidade, o que a gente pode fazer, né. Porque às Qual é vezes a não é perfeito. adaptação que eu posso fazer no meu É. plano, né? E aí consegui ser a primeira estagiária com deficiência dessa multinacional. Que Então, legal. tem males que Que vêm para o bem, né. Abrindo sim. portas aí. Não, e é Fizeram o mínimo, sério, e aí agora eles podem contratar muito mais pessoas. Exato. exato, não foi só a tua vida que foi mudada nesse Uhum. dia ou aquele evento específico, é um marco na história da empresa e que faz com que outras pessoas com deficiência possam também, ser contratadas. Mas perfeito. Gurias, muito obrigado pela participação de vocês. O pessoal deve ter gostado aí de ouvir. E, gurias, digam aí suas redes sociais antes de partirmos. Sim, o meu é acessibilizei, @acessibilizei, de acessibilidade. E é isso. E o meu é @souvenirsdacami. Depois bota aí na descrição. Deixarei todos os arrobas na descrição. Sigam também o Que Esporte é Esse no @Que Esporte é Esse pode. E também considerem aí apoiar o podcast na Aurelo. Ouvindo na Aurelo, vocês já garantem alguns centavos por reprodução. E também lá tem plano de apoio de R$ 5. Vocês podem apoiar o projeto. Gente, muito obrigado. Boa noite. E dependendo de onde vocês estão, que horários estão vindo também aí, bom descanso e espero que tenham aproveitado e curtido bastante o podcast. Valeu! Obrigada, 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 André. gente.